saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje tem menos pessoas do que na quinta, né, irmão? Glória a Deus por isso, né? Será que Deus abandonaram mesmo, hein? Bendito seja Deus. Louva a Deus pela sua vida. E nós só temos que agradecer a Deus porque chegamos aqui. Graças ao nosso Deus. Porque nós bem sabemos, irmãos, que nada nós podemos se o Senhor não estiver conosco. Eu creio assim. Eu não posso fazer nada se Deus. E posso fazer muita coisa errada, mas eu não posso fazer nada bom se Deus não for comigo. E agora, se Deus não for comigo, eu posso fazer muita coisa errada. Mas graças a Deus que Deus tem conservado nós até hoje, até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Amém, querido? Amém. Aí no Evangelho, o Senhor escreveu Lucas. Hoje amanhecemos o dia aqui na oração, uma coisa linda, né? Eu gostei demais. Deus esteve presente. É muito bom você saber que está numa reunião que Deus faz presente. E saber que não está só, né? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus, glória a Jesus. Capítulo de número 12. Capítulo 12. Versículo 32 até o 34. Vamos lá para o versículo. Temos a nossa querida lá atrás, está visitando assim, então. Tem uma visitante lá. Deus abençoe. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem está procurando, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: não temas, ó pequeno rebanho. É isso? Por quê? Por que não temer? Aqui diz: porque a vosso Pai agradou dar-vos o rei. E o 33 diz: vixe, será que eu posso ler isso? Eu queria que a igreja lesse o segundo. Vendeis, e dai esmolas, e fazer para as vossas bolsas tesouros no céu, que nunca acaba, aonde chega a graça do. Eu vou ler o 32, depois você lê o outro, já foi ensaiado, né? Eu vou ler. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos. Eu não sei quem está conversando. Vou começar de novo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Vendei o que tens, dai esmola, fazer para vós bolsas, que não se envelhecem, tesouros do céu, que nunca acabam, aonde não chega o ladrão e a taça não rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Somente isso. A gente vê a palavra de Deus dizendo que haverá um dia que Deus irá fazer tudo novo. Quem já leu isso? Amém. Livro de Isaías. E Paulo chega e diz, lá no 2 Coríntios 5:17, que as coisas velhas ficaram todas para trás e eis que tudo se fez novo. Esse novo homem, eu pergunto às vezes para mim, onde é que ele está que eu não acho ele? E quem já encontrou, dê glória a Deus. Porque na verdade, todos nós temos duas naturezas. Essa natureza
pelo Espírito Santo. E essa natureza velha, adormecida, ela é dirigida pela carne. E a carne, quando ela está mandando no Espírito, a gente não consegue fazer nada que preste. Todas as vezes que eu planejo fazer uma coisa que preste, eu terminei fazendo uma besteira. Mas quando é o Espírito que está mandando na carne, aí você, ainda que queira fazer uma coisa mal, ele diz: não vale a pena fazer. Vai. Ainda que seja preciso você fechar a boca e ficar ali e não abrir de forma nenhuma, ainda vale mais. Ou então encher a boca d'água para não dizer nada. Vale mais do que falar alguma coisa no momento em que a carne está reinando. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: que ninguém pode agradar a Deus na carne, porque não dá para fazer nada que preste se a gente estiver na carne. É ou não é, minha gente? Ou não é? Vem tanto no pensamento maligno, irmão, tentando fazer com que você abra a boca e pronuncie e faça. Mas você que tem o Espírito Santo, eu, você, nós, ainda que é o mesmo pensamento, você diz: não vale a pena, eu não vou fazer, não vale a pena fazer. E a gente começa a lutar contra esse ser desconhecido e ao mesmo tempo é conhecido, que vive adormecido dentro de nós. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Glória a Deus, aleluia. As coisas passaram e a Escritura se fez novo. Pronto, vamos dizer isso. Mas devemos ser honestos para entender que isso há um alto preço a se pagar para que isso aconteça. Porque nós temos uma tal de uma razão. E essa razão muitas vezes é comandada pela minha emoção. E essa emoção, ela precisa ser combatida pelo Espírito. Porque a emoção, tudo que a gente faz por emoção, é um prejuízo horrível. Verdade, meu Deus. Mas quando você faz pela razão, aí você acerta. E eu também acerto. Aleluia, Deus. Então, se eu não tiver controle, domínio próprio por aquilo que vem tentar tirar a minha fé, porque no momento que você fica com a razão, a fé acabou. Porque se fosse pela lógica, eu não estaria aqui hoje. Se fosse pela minha razão, eu não estaria aqui hoje. E talvez não tivesse mais ninguém aqui hoje. Mas a gente abre mão, fecha a boca, espera a tempestade passar para não engolir muita poeira, e depois ela começa, e o Espírito Santo começa a trabalhar novamente na sua vida. Louvado seja o nome dele. Porque, irmãos, a gente, quando vai para a igreja, está bem aqui, numa dimensão, e o Espírito Santo diz: tu está nessa, mas Deus te quer bem aqui. Essa posição, até chegar aqui, tem o deserto. E tem outra coisa, não tem voo direto, é uma escala, irmão. E essa escala, ela precisa ser obedecida, porque senão você vai chegar lá como um forasteiro que não vai entrar na cidade. Então Jesus olha para aquele rebanho e disse: não temas, ó pequeno rebanho. Primeiro, para ele dar esse conselho para nós, Jesus mais atrás ele conta uma história de um homem muito rico, que se iludiu com aquela riqueza. Por quê? Porque o roçado dele, a roça dele, naquela época Israel vivia na roça. Se botasse chuva, todo mundo morria de fome. Se tivesse chuva, todo mundo ficava rico, porque o gado comia, os animais comiam, enfim. E ali o homem diz que a sua fazenda produziu muitos frutos. Muitos frutos. E ele se iludiu com isso, encheu o coração de esperança mundana e disse para aquela situação: vou já derrubar meus celeiros e vou fazer um bem grandão e vou armazenar
produziu, e agora alma minha, come, bebe e desfruta pro resto da tua vida, porque tenho abundância. Deus olhou para aquele homem e disse assim: ó homem louco, se hoje Deus pedir a tua alma, o que é que tu tem para oferecer a Ele, pelo amor de Deus? Aí Jesus começa a citar que a vida não se resume em não comer, nem no beber, nem no vestir. A vida se resume em você ter convicção de que você foi chamado para ser salvo. Porque se eu não tiver convicção disso, a Bíblia diz lá no capítulo 15 de Romanos, de 1 Coríntios, que se eu não tenho convicção de salvação, de ressurreição, eu sou um homem miserável. E nem tão pouco eu vou pregar o evangelho, porque ele se torna para mim um evangelho falso. Se eu não tenho certeza de salvação, eu prego o evangelho falso. De manhã nós falamos o seguinte: tem muita gente hoje pregando, falsificando o evangelho. Quando é que alguém falsifica o evangelho? É quando ele prega por interesse próprio. Quando alguém está na igreja por interesse próprio. Mas quando você e eu estamos na igreja porque sabe que você tem um Senhor que pagou a tua salvação, aí a coisa muda, cara. Porque o teu amor mesmo. Aí você não vai trocar por qualquer porcaria. Hoje tem gente trocando a salvação até por um trago de cigarro, porque isso é ruim. Hoje tem pessoas trocando a salvação por bobagem que não tem nada a ver. Se o cara olhar com a cara feia, não vou mais à igreja. E aí? Quem perde é quem não se envolve com o Espírito Santo. Mas quem se envolve com o Espírito Santo, irmãos, ele tem condição suficiente para vencer, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem demônio, eu venci. Então Jesus quer dizer: você vence também. Então o pequeno rebanho foi do agrado de Deus a nós, o reino. Agora, esse reino custou muito caro para Deus. E esse reino ele foi ocultado dos grandes e foi dado aos pequenininhos. É por isso que quem se faz grande não é nada, mas quem se faz pequeno, aí não, esse é tudo para o exercício de Deus. Então é muito diferente do mundo. O mundo trabalha de uma forma que o valente, o forte é que vence, o que bate, o que tem condição de bater, de humilhar, diz que é esse que vence. Mas já no reino de Deus é diferente. O que vence é o que tem condição de receber tudo isso. Pelo amor de Deus. E isso para nós, até nós entender isso, é essa viagem que você faz para sair de uma dimensão e ir para outra. Essa dimensão carnal para uma dimensão espiritual. Glória a Deus, aleluia a Deus. Agora veja bem o que Jesus disse: vendei. Em outras palavras, ninguém leva nada para o céu. É, não é, gente? Só vai para o céu, para o céu não tem bagagem. Para o céu não tem bagagem nenhuma. E eu estive analisando, irmão, os inimigos poderosos. Eu estive analisando agora à tarde, vendo algumas coisas, e eu comecei a me lembrar da história e observar que os fiéis a Deus, irmãos, aqueles que procuram ser mais fiel a Deus, às vezes perecem, ou parece que vão perecer. Quanto mais você se volta para Deus, mais as coisas acontecem diferente. Parece que a gente, quanto mais se volta para Deus, mais você está em desvantagem, não é, gente? Eu já vi pessoas dizendo assim: pastor, enquanto eu vivi assim, eu vivi uma bênção, mas depois que eu estou na igreja, eu procuro ser sincero com Deus, parece que em tudo eu estou em desvantagem. Sim, é assim que funciona mesmo, porque esse mundo não é nosso. Nós estamos passando uns dias aqui, mas esse mundo, a Bíblia diz, jaz do maligno, e esse terrível inimigo da salvação de Deus, ele não quer que você seja abençoado por Deus. Ele promete coisas até para tentar enganar Jesus, prometendo com ele esse mundo, ele tentou. Mas Jesus sabia que veio para essa terra para fazer uma missão.
E eu comecei a observar, meus irmãos, esse assunto e passei a pensar. 1 Samuel 17, 22. Você vê uma situação que parecia não ter solução. E Davi disse a Saul: não desfaleça a congregação, o coração de ninguém por causa dele. Deus serve a pelejar contra este filisteu. Isto é, a congregação, o povo de Israel estava sob o comando do primeiro rei de Israel. E esse homem, ele começou até bom, sempre respeitando as ordens de Deus. Samuel falava e cumpria. Mas chegou um ponto que ele se achou-se, grandão. E aí ele começou a fazer as coisas só pelo meio, desobedecendo a ordem de Deus. E aí chegou um dia que Deus permitiu que os filisteus se levantassem para oprimir o povo de Deus. E vocês sabem que eles tinham um gigante incrível. Que eu fui ver quem era esse gigante. Ele era filho daquela nora de Noemi que ficou viúva. Eu sabia. Ele era filho de Ofra. Incrível, né? Ela abandonou a sua sogra. Já Ruth não, ela não abandonou. Ela pegou-se a ela e Deus lhe deu história, que essa é da família de Ruth. Mas essa tal de a outra, ela saiu com uma leviana e teve contato com esse povo lá de um certo rumo lá, e eles nasceram esse gigante, que era exatamente esses filisteus que estavam fechando todas as portas de Israel. E quando Davi chega, ele não vinha nem para a guerra, para nada, ele veio para deixar os pãezinhos para seus irmãos. E o que ele vê é uma situação, e ele diz: essa situação não é só carnal, é espiritual também. Aí ele diz: Saul, anima teu coração aí, Saul, pelo amor de Deus, não fique nessa situação, que o povo tudo atrás de tu desse jeito, né? Disse também Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse. Deus serve a pelejar contra esse filisteu. E na mesma hora Saul olhou para Davi e disse assim: tu é gente, tu é um menino, você está se tratando de um gigante, de um homem que desde criança é treinado para a guerra. E Saul começou a explicar para Davi quem era aquele gigante. Mas Davi percebeu que aquele problema ali não era um problema que se resolvia com armas carnais, com armas humanas, com algo desta terra. E a igreja tem que saber de uma coisa: se o pequeno rebanho quiser vencer, vai ter que se envolver com as coisas de Deus, ou então não vence. Porque mais forte que eu e você seja, nós não temos capacidade para vencer o gigante de forma nenhuma. Ele nos vencerá se Deus não estiver com a gente. Davi acuado no canto, a congregação todinha, o exército todinho. O Jessé com 8 filhos, cada carro maior. Só um era pequeno, que era Davi, o mais novo. E os 7 destacavam em tudo, e tinha 3 na guerra. E quando eles souberam que Davi estava vasculhando, saber por que Israel estava daquele jeito, eles começaram a se zangar e chegaram a dizer para Davi: tu é um sujeito muito cheio de astúcia. Eu sei o que é que tem no coração teu, Davi. Tu vem para cá tentar envergonhar nós. Muita gente às vezes não tem coragem de fazer nada, irmão, e ainda quer atrapalhar quem tem coragem de fazer. Não é, gente? Aquele povo que diz: irmão, não vai ter nada, irmão. Vai não, hora que aconteça. Onde já foi com a senhora para que ir hoje? E a pessoa diz: é mesmo, né? Aí se encosta. E Davi era desvantagem muito grande. Mas uma coisa eu te digo: se Deus tiver com o negócio, até as migalhas dele vale mais do que o filé que não é de Deus. Porque as migalhas do ministério de Jesus curou uma moça endemoniada, e a mãe dela ficou cheia de saúde, e a filha também, porque ela disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha. Então você já fez
curada dos demônios que atanazava aquela criança. Por quê? Porque com Jesus, até a migalha que ele tem para nós é armas poderosíssimas. E ele olha, meu Deus, o que essa criança quer mexendo com isso? O que essa criança quer enfrentar um homem deste tamanho? Eu não sei qual é o seu problema, e nem quero saber. Eu não sei qual é o seu problema, e nem quero saber, mas uma coisa eu sei: se você estiver com Deus, 1 vale 1000 e 100 vale 10.000. E sem Deus, 1000 só vale 1. Tem um adágio no mundo aí, o pessoal diz assim: com Deus, sem Deus, ninguém pode nada, mas com Deus pode tudo, né? Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. O que Saulo não sabia é que aquele menino tinha intimidade com Deus. O que o diabo às vezes não sabe é que você tem intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele arma todos os tipos de cilada e você se sai bem, graças a Deus por isso. Às vezes a gente tem desvantagem, materialmente falando. A gente tem desvantagem nas amizades mais chegadas de pessoas piores. Você muitas vezes tem desvantagem também, até irmãos, as pessoas não valorizam. Isso aí é fulano. Tudo é desvantagem. Mas gente, se você estiver com Deus, a coisa muda. Porque Deus, irmãos, é quem faz a diferença na vida de qualquer um de nós que estamos aqui. Não é ministério, não é credenciais, não é roupa, não é palavra bonita, não é cante bonito que faz diferença. O que faz diferença é Deus ser com você. Faz toda a diferença, porque quem daria nada pelo menino daquele como Davi? Mas ele fez a diferença. 1 Samuel 13:19. Toda a terra de Israel, irmão, era tão subjugada aos filisteus. Israel era tão subjugada aos filisteus que nem um ferreiro para bater ferro tinha que ser os filisteus. Nenhuma espada eles podiam fazer. E quando eles quiseram avançar para Israel, não tinha quem tivesse uma arma, porque nem um ferreiro eles permitiam que ele tivesse. É tipo assim: o inimigo prende e não te deixa nem você fazer uma oração durante o dia, não te deixa ler a Bíblia, não te deixa mais jejuar, não te deixa fazer nada que possa te sustentar na presença de Deus. Aí a pessoa vai ficando fraca, e daqui a pouco passa a ser aquela pessoa que vive para cima e para baixo, procurando profeta, procurando pregador melhor, procurando não sei o quê. Meu Deus. Deus quer te usar para muita gente que está precisando ouvir sua mensagem, a sua palavra, porque a tua palavra é a palavra de Deus que está dentro do seu coração. Explica tudo isso para quem quer ouvir, que Deus vai te usar por onde você passar. Porque a missão, meus irmãos, missão é algo extraordinário. Eu estou falando de um pequeno rebanho. Falei de um grande homem que fez a diferença. Vou até continuar falando, mas missão a gente vai de três aspectos. Missão se faz primeiro indo, segundo contribuindo, e em terceiro orando. Aleluia. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode contribuir, então ore, coloque o seu joelho, apresente aquele que você quer fazer a obra de Deus, que você vai ver o que ele vai fazer. Até o apóstolo pode pedir oração. Um gigante da pregação da gente vai pedir oração à igreja, porque ele sabe que isso é necessário. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero te mostrar mais um versículo. Lá em Juízes, no capítulo 17, vejam que eles plantaram no versículo 21 a 25. Vejam que Israel plantou para poder passar pela humilhação dessa, que não tem direito nenhuma arma. Juízes 17, eles plantaram muita coisa ruim. 21 a 25. Glória a Deus. Juízes capítulo 17, versículo 17 a 18.
Você dá para pegar em casa? Ele não é? O versículo não é 21 não, é o vezes. Eu acho que era. Então lá tem uma passagem que eu estava lendo, eu pensei que era essa, que diz assim, que Israel, por ter deixado de confiar em Deus, começaram a confiar neles, e aí Deus simplesmente disse assim: então fiquem à vontade, fiquem à vontade. E aí foi na época que o povo de Deus mais sofreu, foi por conta desse problema que eles começaram a fazer. Ele colheu a plantação que eles achavam que Deus não ia ver. Eles plantando, e aí quando vocês percebem, o último versículo de Juízes diz assim: e eles terminaram, fazia tudo que achavam que estava certo, sem ter nada certo, porque tudo que viam os olhos que eles achavam que era certo, eles faziam sem ter base na palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu estou nessa noite querendo dizer para você, nós que estamos já vivendo esses últimos dias na terra, não espere nada de pessoas, de governo. Ai, se o governo sair se entrar outro, vai ser melhor. Não espere nada disso. Saiba que você foi escolhido para morar no céu. Se você ver o versículo aqui, o 31 diz: antes buscar o reino de Deus, e todas as coisas me serão acrescentadas. Se a gente buscar o reino de Deus, Deus acrescenta tudo na nossa vida. Se a gente buscar o reino de Deus, Deus ele se volta para a gente de uma forma e começa a nos abençoar. Se você vê, quer ver, tu bota aí 1 Samuel 17:10, para ver o que é que o gigante dizia. Muitas vezes a gente, olha, disse mais um filisteu: hoje desafios as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Quer dizer, quantos problemas tem dito assim: eu te enfrento e tu não tem arma para me vencer? Ele vivia gritando para cima e para baixo. A congregação toda não tinha condição de vencer. Muitas vezes o problema vem, nós não vencemos porque nós estamos desarmados. Não é à toa que Paulo mandou o povo de Éfeso se armar. 6:10 a seguir de Efésio: se armem, gente, se armem, porque se nós não se armar, nós iremos ser vencidos facilmente. Porque, irmãos, o que vem para tentar tirar a tua fé é muito. E tem mais. Eu não estou falando lá de casa, eu estou falando de todos os lares. E as piores, vamos dizer assim, ciladas é dentro do nosso lar, da nossa família. Ou não é? É verdade, pai. É. Meu Deus. Todos que chegam com problema que me chamam ali, é dentro do lar. Meu Deus. Porque, irmãos, veja bem, antigamente a igreja tinha muitos inimigos de fora para dentro. Hoje não. A maioria dos inimigos da igreja são de dentro para fora. Meu Deus. Jesus falou: os maiores inimigos nossos é os nossos familiares, minha gente. Mas nós precisamos entender que é eles que vivem juntos, é eles que ajudam uns aos outros. Eu estou falando desse corpo que é a igreja de Deus. Aleluia. Precisamos tolerar uns aos outros, para que a gente possa vencer e não ser vencido por Satanás. Dia de domingo a igreja desse jeito. Vocês acham que isso aqui, os irmãos estão tudo espiritual em casa? Não estão. É falta de entendimento, é falta de instrução? Acho que não. Mas eu digo assim: os crentes que estão aqui hoje são mais os que vêm na semana. E os crentes do domingo estão se sumindo, sabia? Talvez estão procurando refúgio por aí. Porque Saul procurou refúgio em todas as partes, mas não achou.
E Davi chegou e disse assim: olha, pelo menos eu quero te dizer uma coisa. Eu sou um menino que você me diz que eu sou. Sim, eu reconheço isso. Mas eu identifiquei que esse problema aí não é só um problema que transita por aqui. Tem algo nas regiões celestiais também muito grande. Porque ele afrontou, não foi a vocês, ele afrontou o dono de vocês. Esse circunciso, ele não tem o direito de afrontar o povo de Israel, porque o povo de Israel tem um dono, você tem um dono. Jesus é o teu dono, pois ele te comprou. Satanás sabe disso, e ele vai fazer de tudo para você desistir dessa jornada, porque desistir, querido, vai com que Deus tenha de você e de mim. Quem desiste, Deus olha para lá e diz: teu nenhum prazer. Hebreus, né? 10, 37, 38. 10, 37, 38, 39. Deus diz: você não pode desistir, porque ele está vindo. Espera um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Aí eu estava aqui fora, disse que ia entrar. Chegou um rapaz lá fora. Pastor, eu vim aqui, me desculpe eu ter vindo aqui, mas é porque lá na vila da maior pau lá. Paulinha fechando a vida, todo dia que vai chamar o marido que é da facção. Aí é muito bonito sair do paletó, chegar lá acalmando briga de briga. Não vou. Quer dizer, é isso que o mundo tem para oferecer. Enquanto nós estamos aqui adorando ao nosso Deus, aí os capetas lá de fora para ver se tira a concentração da gente. Mas debaixo do sangue de Jesus Cristo, querido, esse rebanho foi do agrado de Deus, não foi por acaso não. Foi Deus que se agradou de dar o reino a você e a mim. Então, querido, continua firme nesse caminho glorioso, que a porta está aberta. E a porta é Jesus de Nazaré, o nosso irmão mais velho, o príncipe de Deus, o herdeiro real do trono de Deus, é Jesus, o nosso irmão mais velho. Às vezes acontece uma coisa, irmão, eu quero dar umas reações de doido, aí na mesma hora eu me lembro, eu me rendo, Senhor. O que é eu sentir? Eu me rendo, Senhor. Peço misericórdia. E daqui a pouco eu sinto o refrigério de Deus de novo dentro de mim. Oh, glória a Jesus, glória a Deus, irmãos. O homem de Deus, ele pode até ser, irmão, depreciado por muita gente. Ele pode ser até ignorado, vamos dizer assim. Se ele é temente ao Senhor, ninguém vence essa pessoa. Se você é temente a Deus, ninguém vai vencer você. Pode se levantar o inferno todo bem organizadozinho. É a hora de atacar. Jeová mandou anjo, e 185 mil cairá por terra, e você ficará de pé na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Senaqueribe manda um aviso para o rei de Israel, dizendo o seguinte: hoje eu vou invadir e vou matar todos, não escapa ninguém. E aquele homem pegou aquela carta e apresentou a Deus. Às vezes pegue isso, um texto bíblico, apresenta a Deus: Senhor, eu creio nisso aqui. Meu Deus, eu sei que Tu está comigo. Senhor, me ajuda. E naquela mesma hora Deus manda o profeta e diz para ela: não se aterrorize, fica só na posição, porque Deus vai dar vitória a você nesse negócio. E quando ele menos espera, aquele grande exército de quase 200 mil homens, todos escolhidos para a guerra, amanhece o dia, estava sobrando cadáver. 185 mil. Quantos anjos? Aleluia, Deus. Você vê isso lá no livro de Crônicas, estava até lendo isso aí quando eu gravei no versículo. Então, tudo, irmãos, que nós estamos fazendo hoje neste lugar aqui, alguém já fez. Eu estou pregando, mas no meu lugar já teve muita gente até hoje. De geração em geração o evangelho nunca morreu e nem morrerá. Porque um grande filósofo disse o seguinte: que quando você planeja pregar uma coisa para alguém, essa pessoa
escuta. Enquanto estiver esfriando, não tem que eu comer aí, né? É bem. Quem tem que comer, gente? Glórias a Deus. E ele diz: você discursa um discurso. A pessoa no início ela entende pouco. Aí ele tem uma boa introdução. No meio ela entende um pouquinho mais, mas ela só vai guardar as últimas palavras que você fala. Assim, querido, assim somos nós. Quantas vezes Deus está dizendo, é assim, 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 e a gente acaba que fazendo tudo errado. É por isso que Moisés disse: eu vou fazer um livro de Deuteronômio para dar uma revisão em tudo que eu ensinei a vocês. E Paulo sempre dizia: eu não me canso de vos escrever a mesma coisa, porque uma criança ela só aprende a falar a palavra mamãe ou papai, depois de muitas vezes dizer mamãe, mãe, e ela vai pegando, até que daqui a pouco ela está dizendo mamãe direitinho. E assim somos nós, irmão. Não devemos desistir nunca, porque com Deus você é mais que vencedor. Sem Deus, pode ficar sabendo que você não vai vencer nada. Nem eu e nem você. Eu falo de você, eu falo de mim. Verdade, então observa bem, irmãos, outra coisa que eu vi. Mas se ele, irmão, é temente, o gigante estaria derrotado. Mas o exército de Saul não era temente, o gigante prevalecia. Então, se você está incluído nesse pequeno rebanho e você teme a Deus, você já venceu, meu irmão. Glória a Deus, aleluia a Deus. Nós conversávamos há pouco tempo ali de um rapaz que um tempo está na igreja e um tempo não está. Ele é assim, virou um ciclo vicioso. Ele está na igreja, está uma bênção de Deus. Aí se uma pessoa olhar para ele com a cara feia, no outro dia não vem mais para a igreja, porque o irmão orou com a cara feia. Olhou com a cara feia. Quer dizer, o compromisso dele não é com Deus. O compromisso dele é com o ser humano. E isso é condenado por Paulo, Deus usando ele lá em Romanos 1, que a criatura que ama mais o Criador do que ele, que ama mais a criatura do que o Criador, ele é desclassificado. Nós precisamos amar em primeiro lugar Deus, em segundo o nosso irmão. Aleluia, Deus. Porque a situação, irmão, de cada um de nós, ela vai acontecendo. E o crente deve ser como a água. A água não discute com barreiras. Ela vai procurando um jeito de passar, né, não é, gente? O rio, ele vai encontrando as barreiras. Ele vai, aí. Pá, ele diz, sai do meio. Não, eu controla. Daqui a pouco ele chega onde ele quer. Aleluia, Deus. Mas a gente aqui não tratou muitas vezes. Quer ir passando por cima de tudo, arrasando com tudo e quer sair do outro lado vitorioso. Não chega. Meu Deus. Não chega vitorioso. Ele chega, pode até chegar do outro lado, mas quando chega lá, aí o rapaz que está lá na porta diz assim: onde é que você vem? Quem é você? Como é que você entrou aqui? Se você não tem veste, aí pega, amarra todo e joga lá. Não é assim, briga. Meus irmãos, nós vamos encerrar. O Davi vem, agora em 1 Samuel 17:54, Davi vem com a cabeça do grandão na mão. Aqui tem ninguém grandão, né? Lá e vem Davi com o grandão, com a cabeça do grandão na mão. Porque, irmãos, derrubar o gigante não é muito difícil, mas ter a cabeça dele na sua mão é difícil. Lá vem Davi. Aí quando Saul se depara com aquele assunto e diz assim: quem é aquele? Rapaz, é Davi. E aquela cabeça do guri? Ele anda com ela na mão aí. Chama ele aqui. Aí, antes de chamar, chamou o criado dele. Ei, cara, quem é esse rapazinho?
De quem ele é filho? Eu não sei não. Eu só sei que ele venceu o gigante. Aí Davi vai se aproximando e Saul diz assim: tu é filho de quem, menino? Aí ele diz assim: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Já velho, alguém mais velho que eu já. E aí Davi, naquela hora, é reconhecido. E daquele dia em diante, a vida de Davi virou praticamente um inferno. Porque ele tem crente, irmão, que faz uma coisa boa para Deus e quer levar tapinha nas costas. Se não levar, você sabe. Peraí. Elias, depois que ele subiu aquele monte que desafiou os profetas de Baal, nunca mais ele teve paz na vida. Paulo foi um homem que nunca teve paz na vida para dizer assim: aqui eu tenho paz. Muito pelo contrário, ele diz assim: que aqui eu não vivo para mim, eu vivo para Deus, senão não venço. Billy Graham, praticamente para mim, um dos maiores pregadores que eu conheci na história, que já partiu. Ele foi assistido no seu velório por todos os presidentes na época, era o Bush, era muitos presidentes da Califórnia, todo dia foi assistir ele lá. Pode puxar no YouTube para você ver. No Google, sei lá o que é. Por quê, irmãos? Porque ele confiou em Deus. Davi, por essa ação dele, Deus deu a ele uma aliança. E essa aliança levaria até Jesus e de Jesus até nós hoje. Glória a Deus. Não faltaria ninguém, homem para reinar. Aí que a Talha, aquela tal de mulher filha de Jezabel, ela matou todos os seus, até os bichinhos ela matou para ninguém reinar, para ir para o trono. Mas Deus deixou ela um dia no trono, mas Deus guardou o menino. Pronto, Rosinha ficou guardado. Viu, Rosinha? E quando aquela desgraçada pensava que estava sozinha no trono, o sacerdote chegou assim: mata essa desgraçada agora, e matar. Porque, irmãos, viver para Deus é uma coisa, e dizer que vive para Deus é outra. As consequências, irmãos, de quem vive para Deus é porque hoje as pessoas pregam o evangelho que se você está sofrendo, venha. Pare de sofrer. Você está desempregado, venha. Você deixou seu marido, venha. Você mora numa casa velha, sei lá, qualquer um país, vocês pensaram, uma casinha velha. Isso foi Mela lá. Você mora numa casinha velha, a hora vem que você vai ganhar, você vai morar num apartamento que vai estar lá à frente com o mar. É o evangelho que o povo prega hoje, não é evangelho, é cruz, é sangue. Se o povo não fosse tão besta de ser enganado, hoje tinha muito milagre. Mas é poucas pessoas que entram nesse oceano. Quem diria, quem daria, ontem eu me lembrei agora, quem daria nada por aquele homem que deixou toda a sua, eu estou falando de coisas materiais, abandonou tudo. Ele era para ser o faraó da época, José, o Moisés. Ele disse: eu vou para o meio do meu povo. Mas quando chegou lá não foi recebido não, muito pelo contrário, foi rejeitado. E aí ele fez uma ação lá, 2 assassinatos, porque ele matou e ocultou. Quem daria nada por aquele Moisés mais? Quantas pessoas olham para você porque você fez um erro, você presta para ser crente não, mas não sabe a trajetória que você fez para chegar até aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Há pessoas que dizem assim: eu vou para a igreja porque eu gosto tanto da Patrícia cantar, eu gosto tanto de fulano, de ciclano. Olha, é a forma como Deus te mostrou uma oportunidade para você conhecer Ele aqui. Você já está dentro desse reino.
Você já está dentro desse pequeno rebanho. Você poderá ser exatamente aquilo que Jesus tem dito nessa noite para nós, um escolhido. Glória a Deus. Para vencer os obstáculos dessa vida terrível que nós estamos enfrentando hoje. Por isso, meu querido, termina esta palavra dizendo o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ainda tem 2 minutos para dizer uma coisa aqui. Olha, veio agora na minha mente. Eu assisti uma entrevista de alguém comprando um ingresso de 250 conto para ver uns marmanjos correr atrás de uma bola. 250 reais. Ainda vamos arriscar a levar uma bala na cabeça. Você sabe por que é que ele faz isso? Por que ele dá esses 250 e ele está nem aí? Para ele isso não é nada, porque o coração dele está lá. A gente quer fazer uma missão dessa, nós estamos no interior agora no dia 23, irmão, e nós vemos pelejando. Vixe, já descobriu o mistério, hoje é 10, né? Hoje é 10. Não vou nem dizer nada. Uma dificuldade medonha para ter 50 contos para ir fazer uma obra, porque a gente indo ali, muita gente vai ouvir a mensagem e você está fazendo a obra. É aquilo que eu digo, você não pode ir. Tem gente dessa igreja que não está me dando, mas está pagando para alguém ir. Olha, hoje é dia 10. E nós demos um prazo esticado até hoje para pagarem aquela coisinha lá, 50 contos. Pois eu quero 250 contos para mim assistir o jogo, e se fosse 500 eu pago. Porque o coração dele está lá, gente. Olha, servir a Deus é muito parecido com um casamento. Você vem aqui e entrega a vida a Jesus, é a mesma coisa. Você pega a menina, o rapaz vai lá no juiz, aí diz diante do juiz: e aí? Tu quer casar mesmo? Quer? Então, confessa. Até que a morte me separe. Até que a morte me separe. Aí o juiz disse assim: posso assinar? Pode. Até que a morte separe? Sim, senhor. Até que a morte separe. Mas hoje está virando banalidade. Hoje é cheio de pastor com 3 casamentos, 5 casamentos. Tem nenhum problema. Não deu certo, não vai pro outro. Acaba troca uma rede de 40 por 2 de 20, tá? Não é certo, não tem nada a ver. Acaba com 72 anos, eu vi aquele amado Batista com menino de 20 anos, né? 18 anos. A bichinha parece uma bebezinha, filha dele. Oh, Jesus. Aonde está teu coração? Ali está o teu tesouro. Ou aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se você está com o teu coração na obra, você faz qualquer coisa para a obra. Mas se o teu coração não está na obra, tu nem uma oferta tu tem coragem de dar, porque você acha que não vale a pena. Você que eu digo, irmão, estou falando de mim. Mas isso é pura verdade. Porque nós ainda não entendemos direito o que é ser rebanho de Jesus. Aí nós estamos com o coraçãozão aqui nas coisas daqui, aí a gente infarta, morre e fica aí. É muito bom ter as coisas, é muito bom você ter as coisas, mas desde que elas não atrapalhem as coisas de Deus. Amém ou não? Quem entendeu? Então, meu querido, hoje eu digo, eu vou pregar muito, eu vou dar uma palestra hoje maravilhosa. E Deus falava comigo sobre isso. E graças a Deus que Deus me mandou, tem pouca gente, mas eu só quero te dizer uma coisa. Na hora que você está com a aparência de quem está perdendo, é na hora que Deus está te botando mais em cima. Aleluia. Paulo disse isso. Pelas excelências das revelações, para que eu não viesse me exaltar, o Senhor enviou um mensageiro do diabo para me esbofetear. E eu fui atingido e orei por 3 vezes, e o Senhor disse para mim:
Não, a minha graça te basta, porque o meu amor é aperfeiçoado na fraqueza. Quando a pessoa acha que é alguma coisa, não é nada, mas quando você acha que não é nada, é que Deus te usa para